Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, apenas o verso 8. Eu gostaria, irmãos, de poder compartilhar essa palavra com vocês, mas é só uma pequena reflexão da palavra de Deus nessa manhã. Mas a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, um verso muito conhecido, a palavra diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Palavra do Senhor. Paulo está escrevendo a uma igreja, a Éfeso, e Paulo, quando escreve a Éfeso, Paulo estava preso em Roma. Paulo havia deixado a cidade de Éfeso, se direcionado à cidade de Jerusalém, onde pouco tempo depois ele é preso, é conduzido a Cesareia. Lá Paulo fica 2 anos preso em Cesareia, logo após é transferido para Roma, onde também fica preso por mais 2 anos. E de Roma então Paulo escreve a igreja de Éfeso, igreja essa que ele havia plantado, igreja essa que ele, Paulo, havia enviado para lá o seu filho na fé, Timóteo. E diz a palavra de Deus que Éfeso, até um determinado momento de sua história, de sua caminhada de fé, Éfeso foi uma igreja que se tornou símbolo do cristianismo naquela época, da igreja primitiva. Éfeso era uma igreja que guardava os bons costumes. Éfeso foi uma igreja que guardava o dom da palavra, que conhecia a palavra. Éfeso era uma igreja que tinha discernimento da palavra, a tal ponto, diz a palavra de Deus, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, que Éfeso sabia discernir os falsos mestres, os falsos cristãos, aqueles que se diziam pastores, quando na verdade eram devoradores de ovelhas. E diz a palavra no livro de Apocalipse que o entendimento, e que a intimidade dessa igreja para com o Senhor era tão grande, que bastava olhar para homens, ela conseguia identificá-los e achá-los ser mentirosos. Éfeso foi símbolo do cristianismo, porém essa igreja caiu. Porém essa igreja morreu. Porém não existem rastros mais dessa igreja sobre a face da terra nos dias de hoje. Éfeso foi símbolo. Mas aí é aquilo que eu sempre falo aqui quando tenho oportunidade, porque é algo que sempre Deus ministra ao meu coração, trazendo exortação à minha vida em primeiro lugar. O fato de estar na igreja não faz de você igreja. Éfeso era símbolo, mas Éfeso caiu. Éfeso tinha no meio dela o candeeiro de Deus, tinha o castiçal de Deus, que era a presença de Deus, mas por se esquecer das primeiras práticas, ou seja, por se esquecer do primeiro amor a Cristo, não as obras. Ela amou muito a Deus, mas num determinado momento ela se focou apenas na ortodoxia, ou seja, num determinado momento Éfeso se viu presa apenas às doutrinas, aos trabalhos que dizem respeito à casa de Deus. Todos nós devemos trabalhar para Deus, mas o que nos motiva a buscar os céus, o que deve nos motivar a buscar a presença de Deus não são os nossos trabalhos, mas sim a fé no Filho de Deus. Ou seja, o que deve nos motivar é a própria presença do Cristo. E Éfeso num determinado momento se esqueceu disso. E aí vai dizer a palavra lá, quando Deus a exorta, quando o Senhor a exorta, Apocalipse capítulo 2, Deus exortando aquela igreja, Deus então vai dizer: olha, é necessário que você volte ao primeiro amor. E assim Deus está falando para nós nessa manhã. E Paulo aqui então, quando escreve para a comunidade de Éfeso, aquela igreja que vivia o auge da palavra de Deus, Paulo aqui está encaminhando, encorajando, exortando, num determinado momento até aplaudindo a vida de fé daquela igreja. Paulo vai dizer que porque pela graça sois salvos. Paulo já estava alertando aquela igreja, esse alerta fica para nós até os dias de hoje. Não são as nossas obras, não é aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. O texto está nos ensinando aqui, nada do que viermos a fazer, meus irmãos, nos tornará dignos ou merecedores do favor ou do amor de Deus sobre as nossas vidas. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, e eu não sou nada. Não é pelo que você faz, não é pelo que você é, e você também não é nada. Mas é pelo amor de Deus.
É porque Deus me ama, é porque Deus te ama. E esse amor tem sido pregado sobre a sua vida há muito tempo. Esse amor tem sido derramado sobre a sua vida por muito tempo. Me perdoe, por isso que nessa manhã Deus me trouxe, prefiro crer que foi Deus, que é de Deus. Deus traz isso ao meu coração nessa manhã e preferi até orar primeiro. Eu poderia citar alguns nomes aqui nessa manhã. Pessoas que eu amo, pessoas que estão do meu lado, que me ajudam muitas das vezes. Pessoas que eu sei que oram por mim. Mas no meio dessas algumas pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que não estão vivendo a palavra de Deus. Eu espero no nome de Jesus que você receba isso com amor. Isso aqui não é igreja, é o nosso local de trabalho. Mas aqui nessa manhã também nós estamos cultuando o Senhor por 10 minutos. E Deus trouxe isso ao meu coração. Eu prefiro ser obediente à voz de Deus. Acorda. Acorda para a vida, irmão. Tem irmã também. Acorda para a vida, irmã. Porque não é por aquilo que você acha que faz, não é por aquilo que você acha que é. Você não é nada. Assim como eu não sou nada. Acorda para a vida. Jesus está te chamando a um compromisso com Ele, não com o homem. Pare de se assentar na roda dos escarnecedores. Crie vergonha. Seja o evangelho que Cristo deseja pregar a todos os corações dessa terra. Porque Deus não precisa de você, Ele deseja usar você, e isso é diferente. Crie vergonha. Crie vergonha, porque a palavra está dizendo, não sou eu, é pela fé, pela graça sois salvos. E também não é só pela fé não, porque a fé é um meio, a fé é um caminho, a fé não é o fim em si mesmo. E Paulo está dizendo para aquela igreja que um dia iria morrer. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, porque é dom de Deus. Deus ama você, irmão. Deus ama você, irmã. Deus quer te receber do jeito que você está, hoje. Deus deseja te receber do jeito que você está hoje. Porém, Ele não vai permitir que você permaneça do jeito que você está hoje, uma vez que você buscar a presença dEle. E aí, Hebreus, no capítulo 11, verso 6, a palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Não basta dizer que é igreja, é preciso ser igreja. Não basta estar na igreja, é preciso ser, viver, praticar o evangelho genuíno do Senhor. Aquele evangelho que tem descido do céu sobre as nossas vidas, o pão vivo. Jesus é o evangelho, Ele é o verbo. João capítulo 1, verso 1 nos ensina isso. Que Ele é o verbo que desceu e habitou entre nós. E Paulo encerra dizendo que a fé é um meio, um instrumento que nos aproxima de Deus. E dessa forma devemos acreditar que Ele, Deus, existe e que é o galardoador das nossas vidas. Queridos, eu já conversei com pessoas aqui que dizem que vão na casa de Deus. Eu já vi essas pessoas dentro da casa de Deus, porém são pessoas que não acreditam em Deus. Acorda, acorda, acorda. Porque o fim está próximo. E aí, como diz o profeta, o cálice da ira de Deus está transbordando. Que você possa receber essa palavra no seu coração com amor, porque em primeiro lugar ela veio ao meu coração. Como dias atrás eu falei, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Antes de chegar em você, ela cortou o meu coração primeiro. Acorda, acorda, porque pela graça você tem sido salvo. Por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.